Senhor amado, nessa hora diante da Tua presença, mais uma vez, Pai, nós queremos te apresentar o Teu Filho, Deus, e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Pai querido, trazer mais uma vez a Tua palavra, Senhor, revelada ao coração do Teu Filho, Pai, para que nós possamos nos alimentar nessa noite e aprender mais contigo, porque aprender contigo é a melhor coisa que existe, Senhor. Nessa noite fala aos nossos corações, Pai querido, se for correção, Pai querido, estamos aqui para receber, se for palavra de bênção, estamos aqui para receber, Senhor, mas fala conosco através da Tua palavra, Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Tome assento, querido. Já ouvimos esse testemunho de livramento. Todo aquele que ora, anda guardado, está escondido debaixo da mão do Todo-Poderoso. Aleluia. Eu fui estudar uma palavra para trazer à igreja e depois eu fiquei em dúvida se a palavra era para a igreja ou se a palavra era para mim, e depois cheguei numa conclusão: a palavra é primeiro para mim e é para você também. Amém? Glória a Deus. Às vezes eu penso que eu deveria ter sido um pastor itinerante, porque é bem mais fácil. Mas o Senhor me chamou para ser pastor local. E o pastor local, às vezes, ele tem que trazer umas palavras que é diferente, né? Que mexe com a gente. Abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 13. A gente vai ler bastante hoje, porque se eu leio mais a palavra, eu falo menos e erro menos. Amém? Que a palavra está certa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, o versículo 8, a seguir. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, e o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e oferta pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Amém. Até aqui. Os reis de Israel, quando você estuda a vida deles, você vai perceber que eles sempre buscavam a Deus, sempre levantavam holocaustos a Deus, diante de uma batalha, diante de uma situação difícil, diante de uma situação em que era impossível eles resolver por si só, então levantavam altares, então faziam sacrifícios, invocavam o nome do Senhor, pediam o favor do Senhor. Mas a partir do momento que recebiam o favor do Senhor, então já se esqueciam do Senhor. Já não invocavam mais o nome do Senhor, já não clamavam mais o nome do Senhor, se corrompiam e começavam a viver como os demais reis de outras nações que não serviam a Deus. E esta é uma atitude daquela pessoa, irmão, que não tem relacionamento com Deus,
que quer a presença, que quer o favor, que quer o milagre de Deus na hora da necessidade e na hora da angústia, mas que quando recebe o favor, quando Deus responde a sua oração, é como se saísse da presença e desligasse a luz. E eu vou dizer para você que quando eu estou estudando a vida de Saul e estou estudando a vida de Davi, e para minha tristeza, me identifiquei muito mais com Saul do que com Davi. Então, o desejo do meu coração é que o Senhor mude o meu coração. Se você estudou já a vida desses homens, você vai perceber e vai entender o que eu estou falando. Hoje eu vou falar só de Saul para você. Quem busca a Deus somente em tempos de necessidade, terá uma vida espiritual de muitos altos e baixos. Quando vem a luta, quando vem o problema, se quebranta diante de Deus e busca tanto a presença do Senhor, e ora tanto, e jejua tanto, e passa a noite clamando, e passa a noite buscando, porque quer uma resposta, e está lá em cima, a sua fé está ativada, mas quando recebe a bênção, desliga o interruptor e segue a sua vida e começa uma vida de corrupção. E quando eu falo de corrupção, aqui estou falando do crente, que deveria ter uma vida de santidade, mas começa a se corromper com o pecado, começa a se afastar de Deus. Saul foi o primeiro rei de Israel. Vai prestando atenção, vai gravando isso no teu coração. Primeiro rei de Israel. Porém, ele não foi escolhido por Deus. Ele foi assinalado por Deus, ou seja, foi dado a conhecer por Deus. Deus não o escolheu, Deus não o chamou, Deus não disse assim, esse aqui é meu escolhido. Não, você já vai entender. Ele foi dado a conhecer ao povo. Ele foi escolhido pelo povo, porque o povo queria parecer-se com as outras nações. O povo queria ser semelhante aos outros. Então as outras nações tinham reis e Israel não tinha rei humano. O seu rei era o Deus Todo-Poderoso. Eles tinham o juiz que era Samuel. E muitas vezes o crente quer parecer com o mundo na sua vida, na sua caminhada para o céu. Ele olha para o mundo e inconscientemente se identifica com o mundo. E se não tem leitura da palavra, se não tem oração, termina por desejar ser igual ao mundo. Não que não ame a Deus, presta atenção, não é que não ama a Deus, ama a Deus. Mas o que está sendo posto diante dos seus olhos é aquilo que você desejará. O que você coloca diante de você, é isso que você quer. Se você começa a assistir séries de caça, né, você começa a querer caçar, começa a querer matar um bicho. Eu andei assistindo umas séries de caça por aí já estou doido para achar um lugar para matar um porco do mato. Começa a assistir séries de carros, né? Reforma de carro. Pronto, você já tem que fazer alguma coisa no teu carro também. Né? Começa a assistir CTG, já quer comprar uma bombacha. Mas bate. E aí é que está o problema. O que é que nós temos colocado diante dos nossos olhos? O que é que nós temos
Para quem nós temos olhado? O que é que nós temos olhado? E o povo, ele começou a olhar para as nações à sua volta e começa a desejar ser igual. Agora, nós vamos fazer uma leitura longa aqui, eu quero que você, por favor, preste atenção, coloque o teu coração aqui. 1 Samuel 8, versículo 1. Você vai entender em que contexto Saul foi levado ao trono. E quando eu leio essa história, eu fico com pena de Saul, porque ele foi levado ao trono por causa do povo. Mas, na verdade, ele é a resposta para o povo, porque o coração dele é igual ao do povo. Não era o que Deus queria. Olha só, e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Versículo 4. Versículo 3, perdão. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Samuel é escolhido do Senhor. Samuel, sim, era o profeta chamado por Deus. Mas os seus filhos, não. Começam na avareza, sabe? Na avareza, começam a aceitar suborno para fazer julgamento em conformidade com aquilo que o que paga mais deseja. Versículo 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Que coisa terrível, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você, isso aqui é um provérbio meu, em conformidade com a palavra. A razão é o princípio da rebelião. A razão é o princípio da rebelião que vai levar à maldição. Esses anciãos, eles tinham razão. O povo tinha razão. Tinha que fazer alguma coisa, pois os filhos de Samuel estavam aceitando suborno, não estavam julgando corretamente, eram avarentos, estavam fazendo tudo ao contrário do que lhes foi ensinado. Então havia uma razão para chegar e querer alguma coisa diferente. Porém, havia algo no coração daquela gente. E eles vão falar com Samuel e eles dizem assim para Samuel: tu já estás velho. E sabe o que me chama a atenção? Que Samuel unge um rei, unge Saul, e vive todo o tempo que Saul é rei, continua sendo o profeta, e depois Saul morre e ele continua sendo rei, ele já ungiu Davi também e vive por muito tempo. O plano de Deus para Israel foi abortado. Deus tinha um plano na vida de Samuel e o povo de Israel, mas porque o povo se acelerou, porque haviam coisas erradas e coisas terríveis acontecendo, o plano de Deus foi abortado, só por um tempo. O prejuízo nunca é de Deus, o prejuízo sempre é nosso. O plano de Deus, ele vai ser levado a cabo, ele vai acontecer. Presta atenção, sempre vai acontecer, Deus é Deus, mas nós é que procuramos outros caminhos. O que chama a atenção é que eles dizem assim:
tu já estás velho. Eles não falaram dos filhos direito ali, irmãos. O problema não era os filhos. Eles estavam dizendo, tu já está velho. E o problema maior é, dá-nos um rei como todas as nações. Essa palavra foi contrária a Deus. Quando você deseja ser igual ao mundo, você quer Deus, mas quer que Deus te dê igual ao mundo. E não tem como. O governo de Deus não é o governo do homem. Sobre a minha vida, a forma que Deus trabalha não é o jeito que o homem trabalha. A forma como Deus trabalha no meu coração não é a forma que eu quero, não é a forma que eu desejo. E aceitar o jeito de Deus não é fácil. O Senhor diz para Samuel, dá um rei para eles, mas avisa a eles que as suas filhas vão servir o rei, que a sua terra vai ser uma parte do rei, que os seus mancebos vão ter que servir o rei, e vai falando tudo que um rei exige, e não é pouca coisa. Olha o que eles respondem. Eu vou ler desde do 17, só para você entender um pouquinho. 1 Samuel 8 e 18. Diz assim, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Depois que Samuel explica tudo o que vai acontecer, que não é bom, e está explicando para eles aqui, veja o versículo 19, porém o povo não quis ouvir a Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Que terrível! Não era Deus que fazia isso na vida deles? Não era Deus que saía na frente? Não foi Deus que saiu com eles do Egito? Não foi Deus que libertou eles? E quando eles clamaram, não, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. E o Senhor disse, eu vou com vocês. Mas agora eles estão cansados, porque eles estão olhando para o homem. Eles estão enjoados da situação, porque eles estão olhando para o homem. Quando eles deveriam olhar para Deus. Todas as vezes que você olhar para o homem, você vai cair. Porque o homem é falho. Todas as vezes que você olhar para o teu pastor e falar, é uma bênção, vou atrás. É só um tempo, até você ver as falhas do teu pastor, então você vai sucumbir. Você precisa olhar para Deus. O teu relacionamento tem que ser com Deus. A tua intimidade tem que ser com Deus. O teu coração precisa ser aberto diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvido à sua voz e constitui-lhes rei. É aqui. Samuel, ele entendeu a gravidade da situação, irmãos. O povo havia rejeitado o governo de Deus para submeter-se ao governo de homem. E Deus, ele faz valer o livre-arbítrio do povo. Coisa terrível é o livre-arbítrio. Deus, ele faz valer o teu livre-arbítrio e faz valer o livre-arbítrio de todo mundo. Como nação, Deus faz valer. O que está acontecendo na nossa nação é vontade do nosso povo. O que está acontecendo nas nações vizinhas é vontade daquele povo. Se um povo se humilhar e clamar a mim e se arrepender dos seus maus caminhos,
então ouvirei do céu, aleluia, e sararei a sua terra. Se você vê uma nação passando provações, privações, angústias, perseguições e lutas, saiba, é um povo que não está invocando o nome do Senhor. Tem alguém lá que invoca, sim, tem alguém clamando, tem um grupinho aqui, mas o todo não está invocando o nome do Senhor, porque a palavra de Deus não mente. Aleluia. E aí, dentro desse cenário, em que o povo rejeita Deus, em que o povo quer o governo do homem, Deus apresenta então Samuel. Não poderia dar certo, não é verdade? Não teria como dar certo. O livre-arbítrio do povo foi atendido. E aí, vamos lá. Eu fiz uma pergunta para mim, e você pode fazer essa pergunta para ti. A minha vontade está sendo satisfeita diante do livre-arbítrio? Deus está permitindo? Ou o que está acontecendo na minha vida é verdadeiramente a vontade de Deus? Eu preciso me perguntar. E há uma confusão muito grande nos dias de hoje. Se está correndo tudo bem, se você tem comida, se você tem um bom trabalho, se você tem um bom recurso no bolso, se você está com saúde, então dá a impressão que está correndo tudo bem na tua vida, mas não é por aí. Quando nós olhamos para Paulo, humanamente estava correndo tudo errado na sua vida, apedrejado, açoitado, sofrendo naufrágio, sofrendo prisões, apedrejado a ponto de quase morrer, fome, tempestades. Você olha para ele, está correndo tudo mal na vida dele. Mas estava correndo tudo bem. Porque ele estava no centro da vontade do Senhor. Ele poderia olhar para si e dizer assim, não, eu não vou rejeitar a minha posição, eu não vou rejeitar o prestígio que eu tenho entre as autoridades, sou cidadão romano, eu sirvo ao Senhor também, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, eu não vou rejeitar isso. Não. Ele teve um encontro com Jesus Cristo. E o dia que nós tivermos um encontro com Jesus Cristo, passaremos a viver não o livre-arbítrio, mas sim a vontade do Pai. E quem sabe a vontade do Pai não seja tão glamurosa como alguém possa esperar. Talvez não sejam tantas conquistas como alguém possa esperar. Mas se é a vontade do Pai, então, que glória! Então sim, verdadeiramente, quando terminar tudo, você vai poder colocar lá na sua lápide: acabei a carreira, guardei a fé. Porque todo mundo coloca isso, mas nem começaram carreira nenhuma e nem guardaram fé coisa nenhuma. Alabaseca andarabachúria. Vou fazer uma pergunta para você. Fecha os teus olhos. Você está vivendo a vontade do Senhor? Ou você está vivendo o livre-arbítrio do Senhor? A tua profissão é a vontade do Senhor ou é o livre-arbítrio? O Senhor te permitiu porque você insistiu, porque você empurrou? E o Senhor abriu as portas para que isso acontecesse. Foi o Senhor que assinalou Saul, mas esse não era o plano de Deus. Quem sabe uma porta se abriu para você,
Quem sabe algo surgiu para você, mas era porque você estava empurrando. E hoje o Senhor diz assim: não gostaria de viver a minha vontade? Amém. 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 Que terrível se terminar essa vida e eu não fiz o que o Senhor esperava. No começo, irmão, tudo parece maravilhoso quando você exerce o teu livre-arbítrio. Tudo é maravilhoso, mas é só uma questão de tempo. E Deus ajuda que esse tempo seja curto, para que você entenda que não está na vontade. Mas muitas vezes demora tempo e tem pessoas que terminam a sua vida. E terminam a sua vida com tantas conquistas, mas no final da sua vida, quando abre a sua boca, diz: há um vazio. Não sei por que eu fiz isso. Desperdicei a minha vida. Mas muitas vezes, quando tive a oportunidade de conversar com homens e mulheres de Deus, e não eram pastores, não era missionário, eram pessoas que trabalhavam no dia a dia, mas que ganharam alma para Jesus, que desenvolveram aquilo que Deus chamou. Há uma alegria no final da sua carreira. Missão cumprida. Aleluia. Veja só, Saul é ungido rei, porém com um vaso de barro. Abra aí 1 Samuel 10, versículo 1. Tudo na palavra de Deus é lindo, irmão. Veja só, 1 Samuel 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e beijou-o e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Presta atenção, como que está sendo esse momento? É um vaso de barro que é usado para ungir este rei, para ungir Saul, que é um homem segundo o coração do povo, não é um homem segundo o coração de Deus. É um vaso de barro, que significa raça humana, que é temporal e passageiro. Ele beija e ele pergunta: porventura não te ungiu o Senhor? Há dúvidas. Há dúvidas. É passageiro e não há certezas. Agora olha só 1 Samuel 16 e 13. Só para você entender, eu não vou falar de Davi hoje, mas só para você começar a entender a diferença de alguém assinalado e alguém escolhido. 1 Samuel 16 e 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite. Já não é vaso de barro, é chifre. Representa o que é espiritual, o que tem vida. Veja só, tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É totalmente diferente, não há dúvida que é escolhido do Senhor. É diferente, irmão. E eu quero que você entenda que isso é para a tua vida. Hoje o Senhor está falando para a tua vida. Quem sabe o Senhor permitiu algo, mas há aquela dúvida, há aqueles negócios: será que é isso que eu devo fazer? Será? Vai aquela coisa, não funciona, parece que não preenche.
Se você estiver fazendo o que o Senhor te chamou para fazer, o Espírito do Senhor está sobre ti, está sobre o teu negócio, está sobre a tua vida, a alegria no teu coração. Oh, Emanuel, aleluia, Queremandere-massúria. Saul foi assinalado por Deus, mas escolhido pelo coração do povo. Emandarabachúria. 1 Samuel 10, 24. 1 Samuel 10 e 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. Está falando de Saul. Não há ninguém semelhante a ele. Por quê? Porque Saul era mais alto do que qualquer um em Israel. Todos os homens eram do seu ombro para baixo. Saul era grande e forte. Então, era uma cópia dos reis de outras nações. Era o que o povo queria, a aparência. Olha aí, ó. Não era isso que vocês queriam? E o povo, ó, viva o rei! O mundo quer que você diga: olha o meu carro, olha a minha fazenda, olha as minhas propriedades, minha conta bancária, olha os meus títulos. É isso que o mundo quer. E muitas vezes nós damos tanta ênfase a isso. Mas quem sabe, a vida de sucesso que Deus preparou para mim, não seja isso. Quem sabe a vida de sucesso que Deus preparou para você é um pouco diferente. Saul era grande e alto. Era o exemplo dos reis do mundo. Aparência. E isso é tão forte que quando Samuel vai ungir a Davi, primeiro passa quem? O maior, o mais bonito, o mais grandão. E quando chega Eliabe grandão, já na cabeça de Samuel ele já tinha uma forma. Na sua mente já estava desenhado o que era o ideal. Presta atenção. Na sua mente já estava desenhado o que era ideal. E ele olha e diz: certamente este é o escolhido. E Deus diz: não, Samuel. Em outras palavras, diz: até você, Samuel. Até você. Na nossa cabeça, irmão, na minha cabeça e na tua, está desenhado um padrão do que é sucesso diante de Deus. E nós precisamos da misericórdia do Senhor para aceitar a vontade de Deus, e isso é só através da oração e intimidade com Ele. Se não for desse jeito, nós vamos começar a procurar. Olha aqui, olha como é que faz ali, olha como é que faz assim. Irmão, você deve estudar, você deve batalhar, você tem que ir atrás do teu, tudo isso. Mas não se esqueça uma coisa: coloque diante de Deus, assim como o Senhor Jesus colocou: não faz a minha vontade, mas a tua, Pai. Irmãos, quando eu vejo a história do Senhor Jesus no Getsêmani, eu fico pensando: por que o Senhor já não botou para quebrar? Acabou com todo mundo ali? Não era a vontade de Deus. O Nick toda hora vem me perguntar: pai, mas por que Deus não matou o diabo? Fala: porque ele é eterno, filho. Vai saber o que é eterno. Mas podia ter acabado com ele. Eu falei: não podia. Os planos de Deus são bem diferentes.
O que você busca para a sua vida, aquilo que você procura para a tua vida, está basado em quê, meu querido? No que Deus escolheu ou uma cópia do mundo? Para você. Porque muitas vezes você olha para o irmão dentro da igreja e o que Deus escolheu para ele é uma coisa que não é o que ele escolheu para ti. E aí você começa a querer aquilo e não é aquilo. E você está querendo uma cópia quando Deus tem algo original e só teu. Quer ver só? O que é bem ser sucedido para você? Põe isso na tua mente. O que é uma família para você? Eu vou dar uma seguradinha aqui na família. Quando fala de família é complicado. Mas eu vou fazer essa pergunta para você. O que é uma família para ti? É conforme o padrão do mundo ou é conforme o padrão de Deus? É nessa hora aqui que eu gostaria de ser itinerante, terminar o culto e ir embora. Nunca mais ver vocês, mas eu vou ficar aqui, então, mas eu sou obrigado a falar. O mundo diz que você não deve ter muitos filhos, mas a palavra diz: os filhos são herança do Senhor. Eu não quero mais uma herança. Não quero. Só uma tá bom. Não quero, só 2 tá bom. Não, só 3 tá bom. E se o Senhor olhou para você e te amou e gostou do teu coração e decidiu assim: eu vou reproduzir isso aqui, vai ter uns 5, 6 desse aqui. Mas você diz não. Pensa nisso. O apóstolo Joabe, ele sempre fala assim: graças a Deus pela vida do pai, né, mano? Porque se o papai tivesse tido um outro mentor, nós não estaríamos aqui. Mas o mentor dele era o pastor Agnello, que dizia que não pode usar anticoncepcional. E graças a isso, vocês têm eu aqui. Irmãos, eu tô falando suave, mas é que nós precisamos rever. Nós não podemos seguir o padrão do mundo. Filho é caro, filho é caro. Irmãos, eu ficava bem feliz quando um amigo meu me convidava para ir dormir na casa dele, porque no outro dia de manhã ia ter mortadela. Porque lá em casa só tinha pão, margarina e melado. Mas se fosse para optar que tivesse só o cianinho com mortadela, que é o meu irmão mais velho, prefiro, estou aqui com melado mesmo, mas estou aqui. Você compreende? Aí tu acha um menininho de rua aí e diz assim: você preferia não ter nascido, mano, do que estar nessa situação? Que é isso? Preferia não ter nascido porque eu nasci numa família pobre. Para com isso. A vida é mais do que a vestimenta. Viver é muito mais do que ter bons estudos. Viver é muito mais do que ter bons carros. Viver é muito mais do que conquistar coisas. Viver é levantar de manhã, meu irmão. Respirar. Ter um amigo, chegar a conversar, quem sabe não tenha muita boa comida, mas tem um cafezinho, nem que seja preto, mas toma um cafezinho gostoso, vai trabalhar. A vida é muito mais do que essas coisas. Então, se você pode, olha para quem está do seu lado e diga: tenha bastante filhos. Por isso que eu gosto do irmão Felipe ali, nosso presbítero, nossa presbítera. Tem os gêmeos e querem mais. Glória! É 6, Xana? 4? Começou com 6, agora está no 4. Depois que a gente tem os primeiros, a gente começa: Jesus! Fala, Cleo, é 4 já? Tá bom já?
Já multiplicou? Receba mais uns 2, minha filha. Que glória. Filhos espirituais, você é ligeira, né? Pai de multidões. Oh, Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Elegeu, escolheu. Vou falar uma coisa para você. Você que está aqui dentro da casa do Senhor, você não foi assinalado pelo Senhor para a salvação. Você foi escolhido do Senhor. Aleluia! E o inimigo fica colocando a tua mente para cá, os teus olhos para lá, e para cá, e para lá, e você está perdido, e o Senhor te escolheu para coisas maiores. Olha para Ele e diga: eu aceito a tua vontade na minha vida. Oh! Aleluia! Nós fomos escolhidos do Senhor para uma grande missão na face da terra. E a tua vida, meu irmão, a tua vida é preciosa para Deus. O teu corpo é precioso para Deus, mas é outra mensagem. Aleluia. Que você possa viver a tua vida exaltando o nome do Senhor, não só com palavras, eu exalto, eu adoro, isso faz parte, mas não é isso, que a tua vida, o teu caminhar, glorifique o nome daquele que vive. Aleluia. Hoje eu tive a visita de um rapaz que trabalha num banco. Ele já veio outra vez, resolveu uns negócios para nós, agora ele veio de novo. A outra vez que ele veio, eu orei por ele. Aí hoje ele chegou e falou: pastor, eu preciso relatar algo para o senhor que é diferente, não tem nada a ver com o assunto aqui. Eu falei: não, pode falar. Pois é, eu vim aqui, aquele dia, e agora eu estou indo numa igreja. E sabe, pastor, o que foi maravilhoso? Eu não entendo nada, pastor, mas eu estava lá. E alguém que foi pregar, de repente olhou para mim e falou assim: e você, moço? E ele não sabia o que estava acontecendo, pastor, comigo. Mas é que eu fui promovido, pastor, naquele dia me chamaram para trabalhar num outro banco, e agora de gerente. E o pastor que estava pregando falou assim: hoje Deus te deu algo grande, e eu vejo grande prosperidade na tua vida. E eu olhei para minha esposa se desabou a chorar: pastor, é Deus assim que fala e que faz? Eu falei: é claro que é. Não é lindo isso, irmão? Sabe o que vai ser mais lindo, meu querido? O mais lindo de tudo é quando você entrar os portões celestiais e de repente você vai olhar alguém que você ganhou para Jesus. Vai abraçar aquela pessoa, meu irmão. Vai chegar para Jesus e falar: ó, Jesus, fui eu que falei de ti para ele. Jesus vai falar: eu sei, rapaz. Aleluia. Aramamamandarabaxúria. O permitido por Deus é uma mudança de plano, não é a vontade de Deus. O que Deus permite para você é uma mudança de plano que você optou, mas não é aquilo que Deus quer para ti. Agora, um líder assinalado, não escolhido por Deus, é um perigo. E é aqui onde a palavra pega para mim. E eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim e tem misericórdia do nosso povo, porque eu não quero ter sido assinalado por ti para este povo. Eu quero ter sido escolhido para um povo escolhido.
Não para um povo que não aceitou a igreja tal, um povo que não aceitou fulano de tal, um povo que não concordou com não sei quem, não. Eu quero um povo escolhido, eu quero ser escolhido e fazer parte de um povo escolhido, santo e de boas obras. Ema! Aleluia! Aleluia! Um líder assinalado, ele fala o que o povo quer ouvir e não o que Deus quer falar. E quantas vezes eu quero falar o que vocês querem ouvir? Quantas vezes eu quero massagear o teu ego? Quantas vezes eu quero falar para você aquilo que você vai dar glória a Deus, aquilo que vai terminar o culto e você vai me abraçar? Quantas vezes eu quero fazer isso? O tempo todo. O tempo todo eu quero fazer assim. E aí eu me questionei, Senhor. Porque quando você fala a palavra que Deus quer falar, confronta, machuca, pessoas vão embora, pessoas ficam tristes, pessoas saem falando de você. Um líder assinalado, ele tem medo de perder pessoas, mas não tem medo de perder a presença de Deus. Eu tenho medo de perder a presença de Deus, mas também tenho medo de perder pessoas. Mas graças a Deus, que nesse quesito, o meu maior medo ainda é perder a presença de Deus. Prefiro perder vocês tudo do que perder a presença de Deus. Quando o líder não foi escolhido por Deus, coloca a opinião dos homens por cima da de Deus. O que as pessoas pensam está acima do que Deus pensa, está acima da palavra. E se deleita mais na presença de homens do que na presença de Deus. Essa semana foi uma semana que a gente teve umas notícias muito estranhas. Há uns dias atrás, uma cantora casou, 2 meses depois já separou. Agora uma banda famosa, dentro da igreja, na hora do culto, cantando músicas mundanas. No culto, cantando músicas mundanas. Mas eu digo para você, não começou assim, não foi assim. Não, é devagarinho. Primeiro foi liberado, pode escutar na sua casa, pode escutar no seu carro. E depois, se pode escutar em casa, se pode escutar no seu carro, pode cantar aqui também. E a palavra diz, ao meu povo ensinarão a fazer diferença entre o santo e o profano. Então, o crente que é crente não ouve música mundana. O crente que é crente não assiste o que não deve. O crente que é crente, ele vive uma vida de santidade. Aleluia. Abaramacheka andarabachúria. Escute, vou voltar no começo do texto. Saul estava cercado. Saul estava com aproximadamente 2.000 homens de guerra. E não era grande coisa também. Estava começando. E o inimigo só de soldados de carros de guerra era 30.000. Presta atenção. 30.000. E homens a pé incontáveis. E eles estavam cercados. E agora que ele está cercado, então agora Saul quer orar. Agora Saul quer a presença do Senhor. Agora Saul quer o favor de Deus. Agora Saul quer levantar altar.
por que esperar chegar nesse ponto para ir levantar o teu altar? Por que esperar chegar nesse ponto para daí você dobrar o teu joelho e orar? E manda avisar Samuel, e Samuel diz assim: espera 7 dias que eu vou chegar. Oxê, você está cercado. E o povo começa a fugir, e o povo começa a se esconder, e o povo começa a debandar. E ele espera os 7 dias. Mas em algum momento do 7º dia ele diz: não dá mais para esperar. Eu preciso do favor de Deus. E então ele vai e levanta um altar. Só que naquela madrugada, Samuel tinha passado a noite orando. Presta atenção, irmão, presta atenção. O profeta disse: espera 7 dias. Mas na última noite Samuel está clamando, mas ele já vinha clamando todos aqueles dias, a semana toda clamando, pedindo o favor de Deus. Mas quem não tem intimidade com Deus acha que é chegar aí, liga a luz, desliga a luz. Não é assim que funciona. E ele vai lá e faz o seu altar, e faz o seu sacrifício. E Samuel chega e diz: o que houve, mano? O que tu fez? Tu estava demorando para chegar, o povo está fugindo. A situação era grave mesmo. A razão é o princípio da rebelião. Ele tinha que ter esperado e obedecido. Mas não, ele quis fazer, quis resolver. Irmão, não queira resolver. Você quer resolver as coisas empurrando. Não, querido. Não, querido. Se é para empurrar, não vai dar certo. Deixa o fluir do Espírito. Em tudo na sua vida tem que ser o fluir do Espírito. Que coisa, irmão. Samuel diz assim: procedestes neciamente. Diga comigo, neciamente. Diga de novo, neciamente. Se você se programa a ser religioso, você vai ser uma bênção. Mas hoje o que se prega não deve ser religioso. Porque Jesus era contra os religiosos. Jesus era contra o sistema religioso, mas Jesus era religioso. Jesus orava todos os dias. E estudava a palavra. Você tem que ser religioso na tua oração diária. Você tem que ser religioso na tua leitura da palavra. Você tem que ser religioso nos teus jejuns. Você precisa ser religioso nisso. Porque aí você vai ter intimidade e vai começar a perceber como é que Deus trabalha. Aleluia. Eu vou pular aqui, senão nós não vamos terminar isso aqui. Vai comigo. 1 Samuel 15. Versículo 1. Já estamos encerrando, irmãos. 1 Samuel 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Presta atenção, Deus é um Deus que se lembra do mal que fizeram para você. Deus se lembra. Como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. E não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até o de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Qual era a ordem? Elimina. Diga comigo, elimina. Diga de novo, elimina. Essa era a ordem. Elimina. Olha o que ele faz. Versículo 7. 1 Samuel 15, 7. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo Agag. Pronto, já falhou. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Veja só, a pessoa que não caminha com Deus, ele acha que sabe mais do que o Senhor.
Não, o Senhor mandou destruir tudo, mas as vaquinhas gordas vão ficar. Não, as vacas gordas não mata não, vamos trazer essas vaquinhas para cá. As de segunda ordem, essas aí também não estão tão mal, traz essas daí também. As ovelhas, não, as ovelhinhas, uma ovelhinha assada, rapaz, traz a ovelhinha. E esse ouro e essa prata, vamos levar, vamos fazer um sacrifício para o Senhor. O líder, segundo o coração do povo, ouve o povo, faz o que o povo quer, anda segundo o conselho do povo, caminha com o povo, faz de tudo pelo povo, mas não obedece a Deus. Que loucura! Que loucura, irmão! Meu Deus! 1 Samuel 15:10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel amava tanto Saul, e orava por ele, e clamava por ele. Mas não adiantou, o camarada era cabeça dura. Olha para alguém que está do seu lado e pergunta: e aí, você é cabeça dura? Pergunta para essa pessoa: adianta o pastor orar por você? Essa semana alguém me ligou e falou: pastor, eu não tinha te falado que era para me chamar, eu e meu marido, para nós conversar? Agora meu marido saiu. Eu falei: ô minha filha, casamento não se resolve com pastor. Desligou o telefone. Adianta orar por esse tipo de gente? Quantas vezes já conversei? Quantas vezes já falei: seja submissa? Quantas vezes já falei: você não ajuda nada, você só atrapalha a mulher, muda de vida. Você só fica do lado dele. É que tu está errada. Irmão, não adianta você ouvir a palavra e não mudar a tua atitude. Não adianta você ouvir a palavra e falar: oh, o pastor falou que é para orar. Mas não ora, acaba. O pastor falou que é para jejuar. Eu gosto de palavras sim, pastor, eu gosto. Mas não jejua. Misericórdia. Oh, Jesus. Eu quero que você vá para o céu. Mas você precisa endireitar. Oh, Jesus. Olha só. 1 Samuel 15:13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? O rebelde, irmão, é cara de pau. O rebelde é cara de pau. O profeta entregou a mensagem clara: extermina. Deus mandou exterminar. Não vou exterminar isso, não vou fazer aquilo. Ô profeta, ô bendito do Senhor. Ô meu pastor, esse aqui é meu pastor. Eu fico olhando. Tem gente que dá até beijo. Pá! Ô meu pastor. Eu lembro da minha mãe, quando eu aprontava com ela, eu vinha querer dar um beijo nela. Chegava para dar um beijo, ela pá! Era um Hadouken, ela fazia pá! Bem assim a mãe fazia: não, não me beija. Eu quero obediência. Sim, senhora. Ela levava um tempo a reconquistar a veinha. Irmão, senão não resolve, irmão. Não adianta você ficar por aí: eu sou da Filadélfia. Grande coisa da Filadélfia. Grande coisa, irmão.
Uma igrejinha de nada, uma pequenininha aqui, irmão. Só da Filadélfia. E daí? Você deve fazer assim, sou de Jesus, de verdade. Obedeço a Jesus, obedeço a palavra de verdade. Aí a tua vida muda. Aí a tua vida muda. Oh, Jesus. 1 Samuel 15:15. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. Ele nem se referia a Deus como o nosso Deus, era Deus, né? Ao teu Deus. Porém temos destruído totalmente. Como que destruiu totalmente? Mentiroso, doido, maluco. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse, fala. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não desses ouvido à voz do Senhor? Antes te lançasse aos despojos, e fizesse o que parecia mal aos olhos do Senhor. Versículo 20, então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque. Veja que o cara se faz de tolo, irmãos. O cara se faz de tolo. Faz de conta que não está entendendo. Ele é maluco, irmão. Olha para quem está dizendo assim, o povo é maluco. Diga assim, sou eu. Diga de novo, sou eu. Diga de novo, sou eu. Quando eu falei aqui que eu me identifiquei mais com Saul, eu não estou querendo parecer bonito para você. Ai, como o pastor é humilde. Não, irmão. É porque, infelizmente, eu me identifiquei mais com Saul, muitas vezes mais preocupado em te agradar, em cuidar de você, do que cuidar da minha relação com Deus. Como é que tem sido você? Na frente do pastor quer ser uma bênção? O pastor vai na tua casa, é uma bênção. Mas o pastor não está na tua casa, como é que você trata a tua mulher? Como é que você trata os teus filhos? Como é que você trata o teu marido? Como é que você trata os teus funcionários? Como é que você trata o teu patrão? Rouba ele, mas na casa do Senhor dizima, oferta? Está se fazendo de doido. Está se fazendo de louco. Olha só. Ele fala, o povo trouxe, novamente dá ouvido ao povo. Sabe, pessoas que seguiam pelos outros. 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmão, quando desobedecemos ao Senhor, é pecado de rebelião e é igual feitiçaria. Sabe o feiticeiro, o bruxo? Quando fala de bruxo, os crentes ficam tudo apavorados. Tem crente, é um bruxo, ele era bruxo. Grande coisa, você também é. Você também faz bruxaria, quando não obedece à palavra do Senhor e continua insistindo naquilo. O fulano tem uma Vossa Senhora desse tamanho lá na casa. E daí, você também é um idólatra desobediente. Que coisa, né? Uma vez eu fui numa igreja, tinha um irmão que gritava assim, fala Jeová. Aqui não tem nenhum, tinha que ter um. Que é uma palavra bonita quando traz umas...
Olha só, para encerrar aqui, irmãos, versículo 24. Então disse Saul a Samuel, por fim, irmãos, eu quis ler tudo, irmãos, para você entender como ele insistia que ele não tinha pecado. Ele insistia em dizer que fez o que era certo. Ele insistia em dizer que obedeceu, quando não obedeceu. Ele insistia. Aí agora, por fim, no versículo 24, ele diz assim, pequei. Que dificuldade para assumir. Só que ele já tinha sido rejeitado. E ele não fala de coração. Ele diz, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras. Porque temia o povo e dei ouvido às suas vozes. Pronto, a culpa não era dele de novo, a culpa era do povo. Você entendeu? Não, é que o povo não queria. De novo aqui, camarada doido, irmão. Versículo 25. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Adorar o Senhor de que jeito se o Senhor não está mais lá? Ele achava, assim como Sansão, que ficou brincando com o fogo. Não, me levanto e pronto, Deus está comigo. Não, eu faço tudo errado, mas Deus dobra meu joelho, o Senhor me responde e eu vou de novo, e é vitória. E aí eu esqueço do Senhor, me contamino, faço tudo errado, aí eu volto para o Senhor de novo e vitória. É assim que o Saul estava pensando. Tá bom, pequei mesmo, pequei contra o Senhor, pequei contra as tuas palavras, agora me perdoe, vamos lá, vamos adorar o Senhor. Irmão, versículo 30, 15 e 30, disse ele então, pequei, honra-me, ó que loucura, irmão, pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Ele continua no mesmo coração, ele não está preocupado com Deus, ele está preocupado com o povo. Não, se o povo ver que eu levantei um altar e adorei a Deus, pronto, o povo não vai me deixar. Não, se eu voltar, o Senhor vai me ouvir. Irmão, chega um dia em que Deus diz assim, chega, não quero mais. E não adianta pastor orar, não adianta a mamãe orar, não adianta papai orar. Chega o dia em que Deus diz assim, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Que terrível ser rejeitado pelo Senhor. Fica de pé. O Ministério de Louvor esteja aqui. O profeta Samuel, ele disse, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vou repetir. Profeta Samuel, ele diz, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Todo pai de família que não ora por seus filhos, que não ora pela sua família, que não ora pela sua casa, está pecando. Todo pastor que não ora pela sua igreja, está pecando. Toda mamãe que não ora pelos seus filhos, está pecando. Mas se você não ora nem por você, o Senhor nos convida a orar. O Senhor nos chama para orar, para buscar a sua presença. Irmão, no começo do culto nós temos uma oração, mas é só uma oração do culto, irmãos. Não é disso que nós estamos falando. Falando da tua casa, da tua vida, da tua comunhão com o Senhor. Uma vida de oração, buscar a presença, levantar um altar continuamente. E aí quando vem a luta, quando vem o problema, você não precisa desesperar para levantar o altar já está pronto.
Você não precisa desesperar para, vou fazer uma campanha de jejum. Não, você já vem jejuando toda semana, você ora uma vez por semana, você jejua. Aí você não precisa fazer 3 semanas de oração. Não, você tem uma vida de caminhada com o Senhor. Aí se o Senhor te pede um jejum diferente, aí é outra história. Adore ao Senhor Jesus. Enquanto o ministério adora ao Senhor Jesus, você também adora o Senhor. O Senhor não te rejeitou, querido. Não, o Senhor te escolheu. E essa palavra hoje é para te chamar para mais perto dEle. Será que você pode orar pela tua casa agora? Será que você pode orar pelos teus filhos agora? Será que você pode orar pela tua igreja, orar pelo teu pastor, orar pela nossa nação? Se um povo clamar pela nação, Deus vai sarar a terra. Se um povo invocar o nome do Senhor, essa nação será bendita, bem-aventurada. Se um pai de família, uma mãe, orar, a sua família será abençoada, será próspera. Não tem como ser diferente. A bênção do Senhor vem sobre a tua vida, vem sobre a tua casa. Adore ao Senhor.